pessoal, vamos falar sobre divergência. A divergência de E, por exemplo, é definida por div E é igual a 1 dividido pelo volume vezes a integral de superfície fechada do vetor E escalar ds, no limite que V tende a zero. Se tivermos linhas de campo e aqui um volume, esta expressão nos diz que eu devo calcular o fluxo que atravessa essa superfície que envolve este volume e depois fazer o volume tender a zero. Assim, eu obtenho a divergência num ponto. Para coordenadas cartesianas, por exemplo, nós temos, imagine um cubo que é atravessado por linhas de campo elétrico dessa forma. Para obtermos a divergência, primeiramente deveremos calcular o fluxo total que atravessa essa superfície que envolve o volume. Assim, o fluxo é dado por integral de superfície fechada e escalar ds. Considerando primeiramente o eixo x, calculando esta face e esta face, onde esta face eu chamarei de A e esta face de B, o fluxo total na direção do eixo x é A mais B. E se eu chamar este ponto de x, este ponto é um x mais ΔX. Assim, o fluxo total na direção de x é A mais B, que é igual a E de x nessa direção, no ponto x mais ΔX, vezes um elemento de área, que é um ΔY pelo um ΔZ, mais a contribuição do campo nessa direção. Mas veja que este vetor está no sentido contrário do eixo x, portanto, menos E de x no ponto x, vezes o elemento de área ΔY, ΔZ. Para um ΔX muito pequeno, eu irei fazer uma expansão em torno deste ponto, obtendo assim, o fluxo na direção de x é igual a E de x no ponto x, mais del E de x, ΔX, vezes ΔX, que multiplicam ΔY, ΔZ, menos E de x no ponto x, ΔY, ΔZ. Distribuindo este termo no parênteses, E de x no ponto x, ΔY, ΔZ, mais del E de x, ΔX, ΔX, ΔY, ΔZ, menos E de x no ponto x, ΔY, ΔZ. Vejam que este termo cancela este. Portanto, o fluxo total na direção de x é igual a del E de x, ΔX, que multiplica ΔX, ΔY, ΔZ. Para o fluxo na direção de y, nós temos esta face e esta face. Considerarei um vetor que apontando para a direção positiva do eixo y, que eu chamarei de C, e um vetor apontando para a direção negativa do eixo y, que eu chamarei de D. Portanto, o fluxo total na direção do eixo x é C mais D. Assim, o fluxo em y é E de y no ponto y mais ΔY, vezes um elemento de área, neste caso ΔX vezes ΔZ, mais esta contribuição para o campo, que aponta na direção negativa do eixo y, menos E de y no ponto y, vezes o elemento de área ΔX, ΔZ, que para ΔY muito pequeno, faria uma expansão em torno deste ponto, obtendo assim, o fluxo total na direção de y é igual a E de y no ponto y, mais del E de y, del y, vezes ΔY, que multiplicam ΔX, ΔZ, menos E de y no ponto y, ΔX, ΔZ. Distribuindo este termo para o parênteses,
veja que este termo cancelará este. E nós ficaremos, o fluxo total em y é igual del e de y, del y vezes delta y, delta x, delta z. Finalmente, para o caso do fluxo na direção do eixo z, teremos um vetor para cá, que eu chamarei de E, e apontando nessa direção, que eu chamarei de F. Portanto, o fluxo total é este vetor mais este, E de z no ponto z mais delta z, que multiplica um elemento de área que é delta y vezes delta x. Novamente, esta contribuição do campo aponta para a direção negativa do eixo z. Então, nós temos que E de z no ponto z vezes o elemento de área delta y, delta x. Fazendo uma expansão em torno deste ponto, nós obtemos que o fluxo é igual a I de z no ponto z mais del E de z, del z, que multiplica delta z. Tudo isso multiplicando delta y, delta x. Distribuindo delta y, delta x no parênteses, este termo se anulará com este e nós ficaremos. O fluxo total é igual a del EZ, del z, que multiplica delta x, delta y, delta z. Portanto, o fluxo total que atravessa a superfície que envolve este volume é a soma destes termos. Assim, nós obtemos, veja que Δx, Δy e Δz é um elemento de volume e ele está presente em todos os termos. Portanto, fatorando, nós obtemos que o fluxo total do campo elétrico é igual a del E de x, del x, mais del EY, del y, mais del EZ, del z, vezes um elemento de volume. Levando este termo nessa expressão, nós obtemos o valor do divergente de E. Portanto, div de E é igual a limite, onde V tende a zero, de 1 sobre o volume, vezes del x, mais del EY, del y, mais del EZ, del z, que multiplica um ΔV. Este elemento cancela com este. E, portanto, esse limite é trivial, ficando simplesmente o elemento dentro do parênteses. Assim, o divergente de E é igual a del EX, del x, mais del EY, del y, mais del EZ, del z. Veja que nós podemos ver este termo como um produto escalar entre dois vetores, um vetor E e um vetor que é uma operação diferencial chamada nabla, onde nabla é derivada parcial na direção de x mais a derivada parcial na direção de y mais a derivada parcial na direção de z. Imagine, por exemplo, um volume, um cubo. Este cubo é atravessado por linhas de campo elétrico ou vetores campo elétrico. Como eu faço para calcular a quantidade total de linhas ou de vetores campo elétrico que atravessam este volume? O fluxo total que atravessa esse volume. Eu posso fragmentar este volume em N elementos de volume. Se eu calcular a divergência em cada um destes elementos de volume, ou seja, calcular o fluxo de vetor campo elétrico que atravessa cada N elemento e somar, eu obterei a quantidade total de vetores campo elétrico que atravessa esse volume. Assim, obtemos a integral tripla do divergente de E vezes 1 dV é o fluxo total que atravessa este volume. Mas existe outra maneira de calcular a quantidade total de vetores campo elétrico que atravessa esse volume.
Veja que esta é uma superfície orientada, ou seja, está definido o que é dentro e o que é fora. Dessa forma, a única maneira de vetores saírem deste volume é atravessando a sua superfície. Ou seja, podemos calcular a quantidade total de vetores que atravessam essa superfície calculando o fluxo. Assim, nós temos que a integral de superfície fechada de E escalar ds é igual ao fluxo total de vetores que atravessam esse volume. E Gauss observou isso, que calcular este termo é a mesma coisa que calcular isso. Nós podemos ver isso de uma maneira mais intuitiva. Por exemplo, imagine que eu queira calcular a quantidade de pessoas que entram ou saem do início ao final de um jogo. Eu posso analisar pontualmente, ir em cada cadeira do estádio e verificar se tem uma pessoa ou não e somar. Assim eu obterei a variação de pessoas que tinha no começo e no final. O fluxo de pessoas, a quantidade de pessoas que entrou e saiu. Ou eu posso ir nas portarias do estádio e verificar a quantidade de pessoas que atravessam a portaria. Assim eu obterei também a quantidade de pessoas que entraram ou saíram do estádio. Hoje nós falamos sobre divergência e o teorema de Gauss.